Boa noite, boa noite. Estamos tentando a conexão com a Cláudia, está um pouco difícil, mas vamos ver se agora nós conseguimos. Entrar. Cláudia, agora sim. Vamos lá, vamos lá. Aguardando. Oh, que... Opa! Ai, que Conseguimos. ótimo. É assim mesmo. Às vezes a internet nos prega uma peça, mas funciona. Ai, que bom. Já tem já um pessoalzinho já que já está retornando aí. Boa noite a todos, boa noite. Vamos já iniciar, né, Cláudia? Eu vou me apresentar. Sou Ismael, da Instrutoria Treinamentos. Nós estamos realizando algumas lives nesses dias de quarentena, tem sido bacana. E para essa noite nós convidamos a Cláudia Fraga, que é uma psicóloga, orientadora de carreira, e ela vai conversar um pouco com a gente agora sobre carreira, né, daqui para frente, como será, qual será o cenário. Enfim, vai ser um papo bem agradável. Boa noite a todos. Eu desejo boas-vindas à Cláudia. Boa noite, Cláudia. A Boa palavra é noite, sua. Ismael. Boa noite, obrigada pelo convite, né? Desculpa nessa coisa da tecnologia, a gente está se adaptando, né? Acho que a gente tem muito que Sim, aprender com isso, né? Eu me tudo bem. preparei toda para fazer no tablet, né? Com essa Tá, confusão, né? Tinha luz bastante. Agora, com a confusão, peguei o celular e falei, vamos ver se dá certo por aqui. tá E, ótimo. enfim, a luz não está tão boa, mas é o que temos, né? Tá ótimo, tá ótimo. Que bom. Bom, vamos falar um pouco de carreira, né? Que foi a nossa promessa aí, a promessa para falar de carreira em tempos de coronavírus, né? Acho que é um tema aí que, né, de alguma forma, as pessoas estão pensando bastante nesses últimos dias, até porque a gente tem uma quarentena, a gente teve que ficar em casa, quem não, por acaso não ficou em casa porque trabalha em alguma questão essencial, também viveu isso de alguma forma. Então, assim, quando a gente fala de carreira, eu acho que é bom começar por aí, né? Assim, de alguma forma a gente tem uma carreira. Às vezes a gente está começando uma carreira, às vezes a gente já está inserido dentro do mercado de trabalho, fazendo uma carreira, às vezes a gente está trocando de carreira, né? Então carreira não é uma coisa assim, todo mundo está no mesmo estágio. Então, acho que a reflexão é exatamente para isso, né? Para pensar Uhum. um pouco a carreira, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é que estágio eu estou da minha carreira, né? Não é todo mundo igual, não é todo mundo que está exatamente da mesma forma. Então, Uhum. é, acho que carreira dentro desse contexto, né, ela vai ser repensada, cada um no seu estágio, né, Uhum. exatamente pensando assim, o que eu posso fazer por mim nesse momento, né? Sim, Aonde eu tenho limitações, onde eu vou ter limitações, né? E onde eu vou ter oportunidades. Parece um sim, clichêzão, todo mundo fala isso, mas na verdade a gente não faz essa reflexão efetivamente. A gente acaba lendo um monte de coisa na internet, vendo o que o vizinho está fazendo, o amigo está fazendo, o primo está fazendo, só que a carreira sim. é individual, né? A carreira é da Uhum. gente. Então, assim, olhando para o estágio que a gente está e olhando para o que a gente pretendeu ou ainda pretende fazer, é aí que Uhum. a gente tem que começar a situar e falar assim, o que eu tenho, né? E o que eu posso fazer para que essa carreira continue, né? É, eu acho que tem um ponto, Ismael, né? Se quiser me perguntar, se alguém estiver Tá bom. perguntando aí alguma coisa, fala. Sim. Mas eu acho que tem um ponto que é muito claro para todo mundo, que se chama tecnologia, né? Todo mundo foi para casa, né? E a gente está se utilizando da tecnologia, às vezes dá muito certo, às vezes nem tão certo assim, mas a gente está usando e mais do que isso, a gente está se aculturando a essa nova fase. Só que tecnologia entrou para ficar, né? Não tem Claro. jeito, né? Então, assim,
Tem gente mais familiarizado, tem gente que usa isso no seu dia a dia e vai aprender outras coisas. Tem gente que, por alguma, né, alguma circunstância, não, né, não tangenciava muito essa história de tecnologia. E vai ter Uhum. que lidar com isso. Então, assim, o que eu tenho mais visto é gente fazendo reunião, né, junto, As lives, né? as lives pelo WhatsApp. é, e aí, assim, outro dia, um cliente meu, né, de coaching, falou assim, Cláudio, vamos marcar um café virtual? Eu falei, como faz? Né? É, aí, ele falou, não, vamos, né, vamos fazer um café virtual. Sim. Não tem problema nenhum. E aí pegamos o nosso café e conversamos e debatemos, queria saber como é que ele estava, enfim, muita coisa aí que a gente estava para colocar em dia. Então, assim, Uhum. isso vai ser uma constante. E aí eu vejo as pessoas falarem assim, eu estou com falta de gente, Uhum. né? Eu estou com falta de conviver com pessoas, Contatos, né? de me Um contato interar, mais interpessoal, interagir. né? Exatamente. Uhum. Mas assim, eu interajo no virtual também, né? Tem um monte de gente aqui interagindo com a gente, né? De alguma forma, mandando pergunta, fazendo comentário. Eu vejo um monte de gente aqui Claro, claro. dando um oi e tal. Isso é uma interação. Talvez não aquela que a gente está acostumado. Então, assim, aquilo que a gente vislumbrava no horizonte e que há anos eu falo de o que a gente chama de teletrabalho, né? Uhum. É, ele está aqui agora. Chegou. Então, O a momento chegou. veio para frente, né? Desculpa. O momento chegou. O momento chegou. Essa era uma realidade, assim. Eu me lembro que no início dos anos 2000, a gente falava muito de teletrabalho, porque, né, como a gente chamava, hoje a gente fala home office, usa essa expressão e tal, mas, na verdade, as pessoas já queriam fazer rodízios, né, poder ficar em casa um dia, né, e essa discussão vinha nas empresas e vinha sempre assim, como é que a gente vai controlar se a pessoa está Uhum. trabalhando ou não, né? Só Uhum. que a Uhum. realidade se impõe, né? Aquilo, né, que a gente estava questionando, já tem um bom tempo, hoje é uma realidade. E todo mundo teve que fazer essa virada, mudar essa chave de uma hora para outra, não teve preparação. E Agora, conseguiu sobreviver, essa é a realidade, né? Então, assim, como é que a gente transforma isso em alguma coisa positiva e começa a se acostumar com essa história da tecnologia? Talvez eu não uhum. tenha café com os meus amigos, né, meus colegas de trabalho, talvez trabalhar em equipe vai ser um desafio, né? Uhum. Como é que trabalha em equipe? Fica todo De mundo lá longe, né? no Teams, À né, no Zoom, distância. à distância. E como é que eu trabalho efetivamente? Como é que eu toco com a minha equipe? Como é que eu acompanho um projeto? Né? Como é que eu faço o meu dia a dia? Né? O gestor fica assim, né? Eu trabalho muito com gestores e Uhum. é, os gestores perguntam para mim assim, mas como é que eu controlo se ele tá fazendo ou não? E aí a gente também fala uma mudança na carreira, né? Assim, a gente vai assumir mais responsabilidades, a gente vai ter projetos para entregar, objetivos diários ou semanais, ou Uhum. qualquer outra coisa, né? Depende do gestor e depende do trabalho, depende da forma de trabalhar, mas assim, eu tenho que entregar, né? Eu não tenho Sim. mais alguém que fica ali no meu pé, né? Porque eu estou dentro da empresa e ele olha se eu estou tomando café ou se eu não estou, enfim. Existe uma maturidade maior, né? Isso é um fato. Também é uma realidade que se impõe. Agora, Cláudia, pensando em tudo isso, né, pensando em carreira, na carreira em si, nesses tempos que nós estamos atravessando agora, como que a gente lida com as incertezas agora da carreira, da nossa carreira, do nosso futuro na carreira, mudar de carreira, não mudar, reinventar, essa coisa da incerteza que todo mundo está maluco agora, né? Isso tudo que você já introduziu aí, essa coisa do home office, essa coisa do teu chefe está lá, o teu gestor está lá do outro lado, não sabe o que você faz aqui, enfim, uma série de
incertezas, né? Pode ser que novas carreiras surjam disso tudo, não sei. O que você acha disso? Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, vai se reinventar. Assim. Imagina que, né, isso não vai durar o tempo todo, né? Tem aí já uma perspectiva de, né, ter uma revisão e a gente não precisar todo mundo ficar de quarentena, efetivamente, Uhum. mas algo mudou nesse mundo, né? E aí a gente Sim. vai ter que lidar com isso de uma outra maneira. Então, assim, pode ser, por exemplo, né, eu tive que viver uma coisa, eu particularmente, né, eu tenho um consultório e, de repente, o consultório que eu faço, eu só lido com coisas de trabalho, orientação de carreira, coach e tal, mas de uma Sim. hora para outra, de repente, você não, as pessoas nem querem mais ir. Primeiro que, né, talvez faça, não faz mais sentido para elas, elas perdem tempo, né? Ao perceberem isso, elas querem fazer de uma outra forma. Por que não Uhum. fazer à distância? Então, todo mundo, e aí eu volto na questão que eu coloquei, independente em que estágio esteja na carreira, vai Uhum. precisar olhar e falar assim: o que que eu posso fazer de diferente, né? Uhum. Aonde eu estou, de alguma forma, né? Eu preciso me readequar. Né? E não é readequar porque todo mundo vai trabalhar com a tecnologia, é readequar em várias outras questões. Né? Até Uhum. que teve gente que o contrato não vai ser renovado porque não precisa, porque a empresa que contratava pensou diferente, ou está economizando, ou não pode mais. E assim, é isso que eu falo com olhar para si, né? Olhar não só a questão da carreira, se eu estou no início, se eu estou no meio, se eu estou mais para o fim, não importa, mas assim, que potencialidades eu tenho. Chegou É. agora a gente olhar e pensar um pouco, né? É, o que que a gente quer da carreira e que profissionais somos nós, identificar. Eu acho que as pessoas acabam fugindo um pouco disso com esse dia a dia. É tumultuado, é super ocupado, eu tenho, nossa, eu levo um tempão para chegar. São Paulo é uma cidade que mora em São Paulo, né? Embora São Paulo é uma cidade difícil, tem engarrafamento, e eu vou, né, de alguma maneira, é, retardando esse processo, adiando. Né? Eu acho Uhum. que é um momento que a gente pode fazer isso. Né? A quarentena permitiu isso, né? De alguma maneira, e eu acho que é uma tendência, né, se você quiser chamar assim, de que Uhum. tá bom, então eu vou fazer. E que potencialidades eu tenho? Como é que eu aproveito isso? Ismael, Uhum. é uma coisa que é muito importante, né? Eu tenho uma cliente que brinca muito com isso e fala: eu não gosto quando você fala isso para mim. Mas é verdade. A gente tem que pegar a carreira da gente nas nossas mãos. Então, assim, pensar em desenvolvimento, né? A partir do momento que eu sei que estágio que eu estou e o que que eu quero, e consigo olhar, né? Fazer né, uma autorreflexão e entender que potencialidades eu tenho, ok. Uhum. Então, assim, eu vou buscar o meu desenvolvimento. Como é que eu Ah. faço isso? Né? Porque em alguns momentos a gente joga isso para a mão da empresa, né, do empregador, né, de quem me contrata de alguma Do forma. RH, né? Às vezes você joga na mão do RH. O RH não faz nada por mim, né? Mas É. assim, eu posso fazer por mim. E é um momento, de novo, que mesmo com a incerteza que eu acho que ela existe, né? Muita gente não sabe exatamente o que que vai fazer, como é que vai ficar, que respostas tem esse mundo do trabalho, que respostas eu tenho no meu trabalho. Mas assim, Uhum. é um momento que a gente não pode baixar a guarda. Tem que ir lá, tem que conhecer essas potencialidades e tem que colocar, perguntar assim, como é que eu faço para me desenvolver? E a gente viu, né, uma série de instituições colocando vários cursos gratuitamente, né? Você tem um material exaustivo, né, para Agora é o ler. momento, né? Né? Às vezes não dá nem tempo, né? Você fala, o É que que eu muita coisa. coloco primeiro, né? Então, Uhum. assim, é possível fazer desenvolvimento, né? É, com
pouco recurso financeiro, né, dentro de casa. Vocês mesmos se reinventaram nesse sentido, a instrutoria, que é muito bacana, né? Uhum. Então, assim, tem muita coisa que as pessoas têm que fazer. Agora, elas precisam fazer, né? Todo mundo me pergunta assim, mas tem uma regra, como é que eu faço o home office, né? Eu tenho que ter um horário, que aí a questão do desenvolvimento. Não sei, né? A questão da produtividade também, né, no home office. Como a gente trabalha a questão da produtividade? A gente não tem muito horário no home office, não tem aquela rotina do escritório, né? Isso também vamos ter que trabalhar, vai ter que ser trabalhado muito essa questão, né? De novo, a mudança, né? Eu tenho visto as pessoas falarem para mim assim, mas, sei lá, não tem mais horário assim. Até tem, né? Primeiro que se você está trabalhando em equipe, você vai ter momentos em que você vai ter que estar falando com todo mundo. Então, é um ponto. Aí todo mundo tem aquela coisa da receita, né? Acorde no mesmo horário, faça isso, aquilo e tal. Eu não sei se funciona para todo mundo, né? De novo, como é que eu encontro o meu equilíbrio, né, Tá. para poder dar conta daquilo que eu preciso fazer. Eu não vou ter uma pessoa me olhando na mesa, né, Isso. para dizer se eu estou saindo muito, se eu estou tomando muito café, se eu não estou. Mas, assim, eu vou ter objetivos e eu vou ser cobrado disso. Vai ter coisa que eu vou ter que dar conta. Então, assim, os gestores vão aprender a lidar com menos ficar em cima, né? E a estabelecer objetivos mais claros. E as pessoas também vão aprender que elas precisam entregar. Então, assim, se você consegue fazer de madrugada, isso é melhor para você, ok, perfeito. Se você gosta de cumprir, né, o seu horário como se você estivesse na empresa, isso funciona para você, também está perfeito. Agora, lembrando que você vai ter horários que vão ser comuns, né? E você vai ter que respeitar isso, porque nem todo mundo gosta de trabalhar depois das 10 da noite. Não é tão comum, mas que ok, você vai poder fazer. Agora, você vai ter uma possibilidade, um compromisso com a entrega. E isso você vai ter que fazer. Eu Né? acredito Então, que é isso. a maturidade, né? É menos uma coisa de ficar em cima e mais uma coisa de eu preciso entregar. Né? É o tipo da coisa, a tarefa dada, né? Tem que ser feita aquilo, né? Não tem mais aquela coisa, porque o dia a dia da empresa, a gente sabe, o dia a dia da empresa tem tem a ida ao cafezinho, tem uma série de coisas, né? Não estou falando que isso seja errado, imagina. Mas a questão agora, eu acho que da produtividade que você está falando, eu acho que vai se tornar uma coisa bem assim, requerida, né, dos gestores, né? Porque a pessoa, ele não está vendo se você está trabalhando, ele vai querer saber o resultado. Não, com certeza. E isso que eu falo de mais maturidade, porque assim, talvez não precisasse disso na organização, mas a gente se acostumou, né, dessa maneira. E aí Sim, é sim. difícil, né, que Cultura, né? não seja assim, né? Sim. Eu não sei lidar com não sendo assim. Se aquela pessoa não vier e ficar o tempo todo em cima de mim, eu não faço. É a história do desenvolvimento, assim. Olha, Tá. eu não faço curso, eu não fiz o curso de idioma, e, Sim. ninguém Nunca investe em mim. precisei, né? Ou então, alguma coisa tipo, olha, eu queria fazer, mas não dá tempo, né, levo muito tempo para chegar. Agora não está levando, né? Quer dizer, e assim, Exatamente. pode trazer diferença. Quando eu falo a tecnologia vai ajudar e a gente tem que se familiarizar com ela, porque eu acho que as Sim. empresas vão ser mais fáceis de lidar com a história do home office, né? Então, assim, Tá. olha, não venho amanhã, eu vou fazer home office e isso não vai ser um problema, né? Porque você já Uhum. fez 60 dias, sei lá, 40 dias, né? Então, teria um problema, né? E aí você pode se comprometer. Então, tem mais confiança, eu acho que o elo de confiança pode se estabelecer de outra forma, e tem Uhum. mais
exemplo, eu posso estar fazendo um curso e naquele dia eu precisar de mais tempo, então não ir para a empresa pode ser importante, né? E sim, você viabiliza o seu desenvolvimento. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Isso tá. vai ser importante para os próximos tempos. A gente está tendo uma experiência, eu diria, sabe, Ismael? A gente está tendo uma experiência para ver como é que fica e para aprender a lidar com algumas coisas, né? Esse é um momento muito diferente, né? Acho que ninguém passou por isso, né? Nos tempos modernos, né? Acho que eu ouço falar que nem na época das guerras mundiais, né? Da última guerra mundial, não foi desta forma, né? Porque era uma coisa mais centralizada na Europa, a gente sabe. Mas o que nós estamos vendo aqui que é o mundo que está assim, né? O mundo inteiro. E hoje em dia a globalização, uma empresa aqui no Brasil é a mesma empresa lá nos Estados Unidos, enfim, as rotinas todas estão sendo drasticamente mudadas, né? E acho que é uma. Você me lembra isso, assim, eu me lembro, quando eu trabalhei em multinacional, eu me lembro que as pessoas falavam, nossa, que dificuldade, né? Porque o fuso, e aí eu tenho que entrar em contato com alguma pessoa, e aí eu tive que acordar de madrugada e tal. Ou então, assim, eu falo com um cara na Índia, é super difícil a gente falar, marcar, enfim. E as pessoas se acostumaram, elas acham formas de fazer isso, né? Uhum, É, uhum, então, assim, acho que uma coisa que a gente vai desenvolver muito é uhum. adaptação, né? Adaptação. E sair da zona de conforto. Porque, na verdade, de alguma maneira, do que a gente está falando o tempo todo, né? Vamos nos adaptar a uma realidade que se Uhum, apresentava como tendência e que daqui agora vai ser uma realidade, né? Então, e que pode ser bem aproveitada. Então, essas experiências que a gente viveu, né, de estar o tempo todo em casa e ter que trabalhar de casa, agora, né, ela pode ser uma coisa diferente, até usada a favor de todo mundo, da empresa, do colaborador, do gestor, de quem quiser, uhum. até do empreendedor que Tá. já tem um hábito, né, muitas vezes, de trabalhar em casa, né? O empreendedor, Sim, às vezes, começa a sua empresa em casa e é ele verdade. também vai, talvez tenha aprendido outras técnicas, né, com isso tudo, mas a realidade, eu acho que a palavra, né, se a gente tiver que, e ouvir muito isso, né, as soft skills, né, os comportamentos que a gente vai precisar daqui para frente, acho que Uhum. adaptação é uma palavra-chave nesse momento, né? E aí eu volto de novo, deixa eu só terminar uma coisa que, sim, é, eu, eu, eu tenho muita experiência, assim, do atendimento, né, do individual. Então, assim, às vezes eu falo alguma coisa para a pessoa, ela faz assim para mim, ai, não, Cláudia, assim, isso eu não consigo me adaptar, né? Eu acho que eu posso, e é sempre, né, a mesma conversa, assim, eu me adapto a tudo, mas isso não. Isso é sempre aquilo que ela precisa fazer, né? É, eu, eu brinco até agora, eu falei, tudo, menos isso que a gente está chegando à conclusão que você vai precisar. É, Uhum. até cito um exemplo, né? Estou com uma cliente que está revendo e reviu o seu currículo e quer colocar o seu currículo no mercado. Ela falou, não sei fazer esse negócio de networking, né? E, na verdade, Uhum. todo mundo fala, olha, então, tem que fazer networking, né? É Sim. importante. E aí ela fala para mim, não. E aí a gente foi evoluindo, né? Quando Uhum. eu falo da adaptação, a gente foi evoluindo até que a gente conseguiu chegar num acordo do que era esse negócio de networking e o que ela conseguia fazer. Então, Tá. assim, o que eu quero dizer com isso? Adaptação, né? Vai ser o que a gente percebe que a gente precisa fazer e qual é Uhum. o caminho que a gente acha para fazer. Também Tá. não tem receita de bolo, né? E também não adianta falar assim, agora se adapta aí, porque você tem que se adaptar. Como é que eu. E aí é importante, né? Vou amarrando as pontas. É importante o autoconhecimento, porque eu sei que aquilo me avilta, eu sei que eu não consigo, né? Então, assim, eu preciso achar um outro caminho que também passa pela adaptação, mas que Sim. pode ser mais fácil, né? Mais bem digerido,
por cada um. Então, essa é a importância do autoconhecimento. Não vai ser adaptação aceita de qualquer maneira para todo mundo. Cada um vai ter que encontrar o caminho, né? E vamos precisar de pessoas assim como você para nos ajudar. É, eu acho que é importante, né, que as pessoas achem os seus caminhos. Não tem receita de bolo, nem Tá. carreira, né? Acho que em nada na vida, né? Ah, o outro fez e deu certo. O outro é o outro, ele é diferente, ele tem motivações diferentes, ele é diferente de você, tem características diferentes. Deu certo para ele. Talvez você tentar fazer da mesma maneira, não vai dar, né? Tá. Agora, Cláudia, deixa eu lhe perguntar uma coisa assim. Eu sei que a gente não tá falando de futuro, né? A gente não tem bola de cristal. Agora, vendo tudo isso que a gente já conversou aqui, o que você espera do mercado de trabalho daqui para frente? Você tem algum feeling, alguma coisa assim que você acha que vai. Eu sei que é uma pergunta difícil, acho que ninguém hoje tem, né, a resposta exata, né? Mas o que você espera? Você já falou de várias coisas assim, adaptações, reinvenções, uma série de coisas, mas o mercado de trabalho em si, o que você espera? E que é o que as pessoas hoje estão, as suas cabeças estão meio confusas hoje, um pouco duvidosas, não sabe se vai ter emprego para ela de novo quando voltar, e se vai ter só home office daqui para frente. O que você É, espera? é uma boa colocação, né? Assim, eu acho que tem essa coisa imediata mesmo, né? De como é que eu vou encontrar? Eu saí, né, do mercado de trabalho, fui para minha casa, fiquei lá, mantenho lá a minha relação com todo mundo, mas como é que isso volta, né? E às vezes não é só a volta imediata, né? É daqui para frente. Sim, Eu acho que a gente vai ter, eu particularmente vejo, assim, olhando, a gente sempre foi muito rígido com as relações de trabalho, a gente tinha uma lei muito rígida, né? E que sim. está cada vez mais, né, se flexibilizando. Então, assim, acho que a gente vai ter uma relação de trabalho menos seletista, né, como a gente chama, né, menos CLT no sentido de ser menos rígida, né? E isso é Uhum. bom porque isso facilita, né, a contratação, isso não é ruim necessariamente. Ah, A gente vai ter mais trabalho por projeto, uma coisa que é também consequência dessa CLT muito rígida, né? A uhum. gente não consegue, olha, eu trabalho, né, nesse projeto e também posso trabalhar com outro numa relação mais fluida com as organizações e com as contratações. Então, acho que isso faz parte. Mas, de novo, a gente também tem que a gente também tem que se reinventar, porque a gente também tem que se adaptar a isso, né? Porque eu já vi gente falando assim, não, mas o bom era ter a segurança. Bom, se a gente está flexibilizando uma lei que as pessoas muito reclamavam no sentido de não permitir, né, que viesse mais emprego, gerasse mais emprego, tem a contrapartida, talvez não seja realmente tão seguro. Agora, Uhum. voltamos ao autoconhecimento, né? A gente precisa estabelecer como é que a gente quer trabalhar. Porque tem gente que adora trabalhar por projeto, né? E dependendo da forma como ele lida com isso, se dá super bem. E tem gente que Uhum. não, que precisa, né, da segurança, não quer muita autonomia. Então, assim, as pessoas precisam entender isso, né, né, se entendendo, né? Se conhecendo, para Tá. poder saber o que busca. Eu acho que, às vezes, tem uma confusão. Eu não sei exatamente como é que eu me encaixo, né? E aí eu acabo procurando coisas que, na verdade, não tem a ver comigo. Isso eu vejo muito nas carreiras. Né? Tá. Porque esse foi o modelo que eu aprendi, que o meu avô, que o meu pai, né? Enfim. E, na verdade, a gente tem que mudar o modelo, né? Eu acho que esse contexto fala isso por si. Tá. Né? E você acredita que esse novo modelo será um modelo bem mais flexível? Essa coisa da flexibilidade agora é uma coisa sem retorno. Pode ser Acho que que sim. tá. Sem retorno. Essa coisa de você ser esse modelo, né, de você ser empregado, aquela coisa, empregado, empregador, aquela coisa
rígida, CLT, carteira de trabalho, benefícios, que dá uma certa segurança, igual você falou, né? Na verdade, não é segurança. A gente, psicologicamente, a gente pensa que está seguro, né? Porque pós um desemprego vai ter um auxílio aqui, um auxílio X, Y, enfim. Agora, daqui para frente, a gente acredita que, igual eu também acredito, como você está falando, a flexibilização ela vai se tornar uma coisa mais e a pessoa vai ter que gerir melhor a sua carreira, né? Isso que você já falou, essas novas adaptações a novos modelos de trabalho, né? Seria isso? Exatamente. Quando você não tem tanta, né, as regras tão rígidas, você acaba tendo que tomar as rédeas, né? Eu sempre falo das rédeas da sua carreira para você mesmo. É você que comanda, né? Isso. Né? E talvez a gente tivesse a ilusão, e eu acho que em alguns momentos a gente tem mesmo, né, a ilusão, e não é um demérito, né, de que, assim, eu me formei, eu fiz uma boa universidade, eu sei falar alguns idiomas, enfim, eu me preparei e agora eu vou me inserir no mercado de trabalho e tudo vai dar certo. Uma coisa que a gente vai ver e que eu acho que, de novo, a realidade que se impõe, né, a gente vai ter que aprender sempre. Né? É Tá. outra realidade muito importante na carreira. Não dá para parar. Não dá. Né? Hoje, de novo, novas tecnologias. Se eu ficar parado, eu não sei. Né? Uhum. Estão acontecendo milhares de coisas no mundo que vão influenciar. Se eu parar, se eu não estudar, se eu não me atualizar, eu fico fora, né, dessa onda, de alguma maneira. Então, assim, Sim. eu preciso fazer isso o tempo todo. Né? Tem uma necessidade de atualização, de novos aprendizados, né? Muito, cada vez mais. Né? Isso é Tá. um ponto. Perfeito. Perfeito. E essas competências aí que você estava comentando com a gente, quais seriam elas? Você já falou de várias, né? Não vamos, mas você poderia dar uma refrisada nelas. Quais seriam as competências agora necessárias para esse novo momento? Qual Olha, eu acho seria que, uma vamos lá, adaptação, né? Eu falei demais nela, mas adaptação? acho que não vai custar. É uma coisa que a gente vai ter que repensar mesmo, né? Tá, Eu acho que também, além da adaptação, acho que tem diante desse cenário, a gente vai ter que desenvolver uma capacidade de lidar com a ambiguidade, né? Com a incerteza. Isso também vai ser importante. Então, assim, se eu tenho uma necessidade muito grande de estabilidade, ok, mas eu preciso reconhecer isso e preciso olhar para o mundo e falar, talvez eu não tenha mais aquele emprego de tantos anos, né, que eu ouvi todo mundo falar no passado. Eu vou uhum, precisar estar mais flexível, né, para entender que eu é, posso ter muitos empregos. A gente até brinca que assim, as pessoas podem ter muitas carreiras hoje, né? entendi. Elas vão desenvolvendo outras carreiras, né? Então, Ah, eu comecei num marketing mais tradicional, e aí eu percebo como oportunidade o marketing digital, que é uma outra carreira, é uma outra forma, é um outro momento, né? É uma outra maneira de lidar com isso. Então, uhum, começo a olhar para isso, estudo, né? E migro, né? Então, isso é uhum, importante. E eu acho que as pessoas vão ter capacidade, ter que desenvolver capacidade de influência, né? Que eu quero dizer com influência. isso, né? Uhum, Influência tá. não é para o mal, né? Influência é a sua capacidade de argumentação, de persuasão, de defesa de ideias. Isso vai ser importante também. Então, assim, cada vez mais a gente está falando menos de formação, né, da escola Tá. formal e mais de desenvolver essas outras capacidades, né, como Uhum. lidar com a certeza, como influenciar. Como é que eu faço isso? As pessoas falam, mas como é que eu faço isso? Depende, né? O que você quer, né, defender efetivamente, né? Você precisa entender aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos, que aí você vai lidar com essa capacidade de influência. E, de novo, eu vou falar e eu falo assim, é pessoal.
Não adianta eu querer copiar o do outro, né? A capacidade de influência do outro é diferente. Ele pode ser um modelo para mim, eu posso me inspirar nele, mas assim, Tá. como é que eu faço isso? Qual é o meu jeito de fazer, né? É importante Uhum. saber qual é o meu jeito de fazer, que é diferente das outras pessoas. Mas eu preciso testar, né? Então, assim, eu vou lá, eu vou falar mais, né? Eu vou me expor mais, né? A capacidade de influência, ela gera isso, né? Eu não Uhum. posso mais ficar na minha zona de conforto, eu quero me colocar, né? Então, assim, qual é o meu jeito de fazer essas coisas, né? Tá. É individual, é muito pessoal, e você tem que desenvolver, né? Tá, é verdade. O que eu estou entendendo aí que você tá, esse cenário que você está comentando, é que agora nós vamos ter que realmente tomar as rédeas da nossa vida, né? Da nossa carreira. Eu acho que desse nosso bate-papo aqui, o que essas competências que você falou são competências assim que são primordiais, acho que para a sobrevivência daqui para frente. Acho que já eram antes Desculpa, cobradas. Ismael, eu não ouvi. Eu estava falando das competências que você explicou agora para a gente. Tá me ouvindo bem agora? Tô. Tá. Eu acho que agora é realmente a hora das pessoas, de nós, né, a gente tomar as rédeas da nossa carreira. E essas competências aqui, elas vão ter que falar bem mais alto, né, na nossa vida, no nosso estilo de enfrentar o trabalho onde nós estamos inseridos como profissionais, né? Acho que seria essa nossa nova tendência, né? Eu vi até uma pergunta que passou, né, que eu achei interessante. Você estava falando e eu falei, olha um bom exemplo assim. Isso é bom. Ah, essa capacidade de influência é que é muito difícil, né? Por Eu até eu tinha notado aqui, quando você falou da influência, né? Como, como a gente ser influente, né? Às vezes você olha as carreiras, os níveis de carreira das pessoas e às vezes é uma palavra que às vezes ela fica, como eu posso ser influente? Eu sou um subordinado do subordinado, vamos dizer assim. Como, você entendeu? Me explica melhor isso aí. Olha, Ismael, a gente não tem noção da capacidade de influência da gente e a gente faz isso todo dia, né? Quando a gente quer Ah, uma coisa, né? A gente faz isso com marido, com mulher, com filho, e a gente não percebe. Então, assim, é sair disso, né? Não, eu não tenho capacidade de influência com o meu chefe. Como assim? Claro que eu tenho, né? Se eu pois vou é. lá, se eu quero alguma coisa, se eu defendo um projeto, se eu defendo uma ideia, eu vou pesquisar, eu vou me respaldar, né? Aí eu falo assim, talvez eu faça isso. Tem outros que vão pegar algumas, né, algumas outras informações, vão pegar dados. Cada um faz isso de um jeito. Mas a gente é Sim, que não percebe que a gente faz isso no dia a dia, né? O tempo todo. E a gente não usa isso, talvez, de uma forma correta, na hora que a gente precisa. Ah, sei lá, o meu gestor falou alguma coisa e eu nem argumentei. Então, sim. você uma grande oportunidade, né, de exercer sua capacidade de influência. Ah, mas eu não gosto de responder na hora. É o meu jeito, porque senão parece que eu vou viver com ele um embate. Tá bom, ok. Você pode ganhar tempo, né? Você pode falar, ok, então deixa eu pensar sobre isso, né? E assim, ir lá, se respaldar, fazer pesquisa, trazer fatos, etc. Então, assim, tem Uhum. muitas formas. A gente aqui não usa. A gente tem que se desafiar um pouco de fazer Sim. diferente, né? E a gente se desafiou quando a gente teve que chegar em casa e falar, bom, onde é que eu faço meu escritório? A gente se desafiou, né? Por que que a gente deixa que a Verdade. realidade, né, traga isso para a gente e a gente não se coloca isso como, Exatamente. né, Exatamente. da forma assim, a gente não se desafia, né, a gente não se propõe, a gente não se propõe muitas vezes a conhecer as nossas potencialidades. A gente esperou vir uma pandemia para a gente começar a tirar de dentro da gente coisas que a gente nem sabia que era capaz, né?
Exatamente. Mas assim, precisa? Não Talvez? precisaria, não precisaria, não mesmo. Não precisaria. Deixa eu até algumas perguntas para te fazer. Posso te fazer? De Pode, pessoas que claro. escreveram? Vamos lá. Ahn, Quais serão as carreiras pós-coronavírus? Olha, é, eu não sou pitonisa, né, tal. O que a gente vê, é assim, eu faço muita orientação, né, com o adolescente. Sim, E aí, assim, o que eu vejo com eles tem muito essa, antes até do coronavírus e tal, assim, quais as carreiras que vão sobreviver, eu acho que isso a gente vai perceber, porque essas carreiras vão precisar de alguma alguma formação, né? Então, assim, não é que daqui a 5 anos tudo será diferente. Tudo vai ser diferente, mas tudo vai mudando. A nossa sim. capacidade de acompanhar essas mudanças é o que eu estou falando aqui. Eu não É. posso, daqui a 5 anos, falar, mudou, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Então, Cai dentro assim, da competências aqui que você falou antes. a minha capacidade de adaptar, a minha capacidade de me desenvolver, né, e de me atualizar. Flexibilidade. Então, assim, quando a gente fala, daqui a 5 anos tudo será diferente, não terão mais essas carreiras, na verdade, elas não vão aparecer do dia para a noite. Então, assim, quando eu falo na orientação, né, que os adolescentes eles falam, então, eu quero uma carreira, né, que dê dinheiro, né? Essa é uma coisa que é muito Essa é a interessante. chave, né? E eu falo para ele, olha, essa não pode ser a premissa, não pode ser o critério de escolha de carreira, porque senão alguma coisa lá na frente vai dar errado, né? Você não É vai ficar verdade. feito assim. Então, vamos trocar a premissa, né? Sim. Acho que que eu poderia responder assim, carreiras como tecnologia, elas estão em alta no mercado, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, Uhum. a questão é, eu gosto disso, eu me identifico com isso, porque assim, a carreira boa é a carreira que a gente se identifica. Que quando a gente Tá. se identifica, a gente se adapta, a gente vai buscar desenvolvimento, né? Isso não é clichê, né? Você precisa se identificar com aquilo que você faz. Porque quando você faz alguma coisa que você gosta, que você acha que você realmente, né, tem as habilidades necessárias, você faz de uma forma diferente. E Com é certeza. aí que está o X da questão. Então, guardadas algumas questões, né, assim, você é alfaiate, é uma carreira que, né, caiu meio que em desuso, né, por toda, eu brinco muito com essa história, mas Uhum. assim, eu posso ser um alfaiate, eu posso costurar, eu posso, se eu tiver um diferencial, se eu estiver olhando para o mercado, né? Tudo isso eu preciso levar em consideração. Eu não posso simplesmente dizer que, olha, eu vou pegar uma carreira que eu qualquer, né? E você só porque isso me dá mais dinheiro ou menos dinheiro. Isso não é a premissa. E eu acho que é muito difícil a gente prever quais são as carreiras. Eu acho que tem lá uma questão no futuro que é o uso Uhum. da tecnologia, né? Muito. Eu acho. Eu Agora, que eu não preciso necessariamente ser a pessoa que faz isso. Eu posso me apropriar disso usando, né? Senão todo mundo tem que ser programador, todo mundo tem que estudar dados. Não, né? Eu posso não me identificar com isso. Agora, eu posso usar isso dentro do meu contexto. Essa é a diferença. tá, Essa é a grande diferença. É o uso da tecnologia a seu favor dentro daquilo que você faz. certo. Perfeito, Então, perfeito. assim, eu passo a atender, né, remotamente. E com o quê? Uhum. Com qualidade, né? Eu aprendo, eu tenho uma bela conexão. Isso que aconteceu com a gente aqui me mata, né? Porque eu sou perfeccionista, então eu queria ter tudo, Não, né? não tem problema. É exatamente isso. Aí eu vou ter que fazer um bom atendimento online. E aí a Perfeito. tecnologia entrou dentro do que eu faço. Entendeu? Tá, entendi. Essa é. Essa é a questão. Eu não Deixa eu te preciso falar. ser dor, necessariamente.
Não picotou um pouco? Eu não preciso ser uma programadora para dizer que a Ah, tecnologia entrou na minha vida, entendeu? É sim, isso que sim. talvez não fique claro para as pessoas. Todo mundo tem que gostar disso? Não, né? Mas eu tenho que fazer esse uso de uma forma adequada, né? É o médico fazendo telemedicina, né? Enfim, tem algumas questões aí para serem olhadas. Exatamente. É verdade, o que está sustentando muito a gente nesses dias é a tecnologia. É a tecnologia, não tem outra coisa. Os trabalhos estão sendo sustentados pela tecnologia, as pessoas estão trabalhando de casa pela tecnologia. Então, é uma Como é que tendência. você insere isso, né? Como é que você insere isso na tua vida, né? Buscando. Então, não tem que ser uma carreira na tecnologia, mas é o uso dela. Carreira tem que ser aquilo que a gente se identifica. Tá. É uma descoberta maravilhosa, né? Quando a gente consegue entender e se identificar com aquilo que a gente, né, acha que é, é muito natural, que é uma habilidade, né, natural na gente e que a gente consegue aplicar, né? Porque às vezes, eu gosto disso, mas eu não consigo aplicar. Eu acho que é exatamente isso, né? Entender o que eu faço bem e conseguir aplicar isso dentro do mercado de trabalho, satisfazendo alguma necessidade. Eu acho que é isso que as pessoas têm que procurar e cada vez mais, né? Elas vão ter esse espaço, né? Perfeito. Tenho aqui umas 4 perguntas ainda e só nos restam uns 10 minutos. Já passou rápido. Passou. Eu vou lá fazer algumas aqui. Olá, será que estamos no momento da carreira Você SA? Pode ser, mas eu acho que ela também já existe no mercado, né? Ela vai cada vez mais ficar, assim, se você né, for aquela Uhum. carreira que a gente toma para a gente e determina os caminhos, ok, é isso mesmo. O você SA pode ser você ter uma empresa e prestar serviço, e aí que eu falo que as regras ficam mais fluidas. Então, assim, a gente nunca falou tanto de empreendedorismo, né? As Sim. pessoas, e eu sinto isso muito nos jovens, né? Como eu trabalho com jovens, eles querem empreender, eles não têm um medo. O modelo Uhum. talvez esteja mudando, né? E eu acho que é bom, a gente não pode ficar com um modelo só, né? Trazendo segurança e etc. Mas, então, por que não? Pode ser um Você SA, sim. Agora, faz o Você SA de uma maneira muito estruturada. Aí eu acho que ele Tá. funciona, né? Com planejamento. O É, planejamento de carreira, né? exatamente. Faz ele de Uhum. uma forma muito estruturada, né? Ele vai funcionar. Perfeito. Tem duas aqui falando um pouco sobre a questão da precarização do trabalho. O que você acha? Tem aqui uma. E a precarização do trabalho? Acho que emendando até com essa, tem como ficará a questão das 8 horas de trabalho. Como controlar? Vai ser acho que você até já respondeu um pouco antes. Vai ser por tarefa? Como que vai ser isso? Então, tem a questão da precarização, a questão dos controles, né? Quem está acostumado, né? Eu acho que assim, a gente tem que cada vez mais estabelecer objetivos, mais do que fazer o controle, né? Eu não sei, trabalhei muitos anos em empresa e vi muita gente enrolando o dia inteiro, né? Para fazer aquela coisa só no final, só no final, finalzinho do dia, né? Tô brincando, tem muita gente séria, né? E trabalhei com boa, mas também tem isso, né? Acho que tem de tudo um pouco. Mas eu acho Claro. que cada vez mais, a gente está partindo para alguma coisa de mais responsabilidade e menos precisar do gestor. Eu acho que a precarização do trabalho é uma coisa que dá medo mesmo. A gente olha para o mercado e fala, mas eu acho que é pior a gente ter regras mais duras, né? Do que a gente ter regras mais flexíveis e a gente gerar é, mais diálogo dentro das empresas. Acho que quando a gente está mais rígido, a gente gera muito poder, né? Poder de contratação, poder de demissão, poder. Quando você né, libera um pouco isso, fica mais flexível,
você também dá conta para o outro que ele precisa batalhar por aquilo, né? E Uhum. se colocar, né? Então, eu acho que vem um outro lado. Talvez já, não, para não deixar exatamente o mercado precarizar, né? Eu acho que a gente tem que se organizar de uma outra maneira, né? Eu acho que isso Perfeito. vai acontecer. Vai ser um avanço. As pessoas vão começar a, a, a se organizar, talvez em grupos, mas não os grupos que a gente estava acostumado, né? De uma forma diferente. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, tem uma aqui. Imagine que haverá menos empregos para competir, que profissionais vão ser mais procurados. Acho que você falou um pouco da tecnologia, mas a primeira parte, imagine que haverão, a preocupação talvez seja, será que haverá menos empregos disponíveis para se competir? Talvez esse emprego que a gente conheça vai. Eu acho que Tá. ele vai mudar o modelo, né? A gente está passando por um momento de ruptura, né? E se a gente for pensar historicamente, né? Tudo que a gente já viveu, os grandes momentos, né, de ruptura, que você muda a ordem das coisas, faz com que a gente tenha que rever. E vai mudar mesmo, né? Se ele já vinha como, né, alguma coisa no horizonte, ele agora se impõe, né? Como eu falo, essa realidade, de novo, ela vai se impor. Ele vai mudar de cara. Talvez a gente tenha menos empregos formais, a gente tenha outros tipos de emprego, outro tipo de vínculo, como eu chamo, né? São outros tipos de vínculo, né? Tá. Essa é a minha pergunta. A questão assim de a mudança de carreira, por exemplo, pessoas que estão hoje estão vendo que talvez já vê um horizonte que a sua carreira ela vai mudar. E ele já tem 30 anos de uma carreira, enfim. O que você diria para uma pessoa que está nesta condição? Não sei se você Olha, entendeu a minha pergunta. Ismael, se a pessoa já percebe algumas mudanças, eu acho que isso é fundamental, né? Perceber essas mudanças, né? Porque tem gente que fica negando, né? Que isso não existe, não, vai ser assim, daqui a pouco eu vou me aposentar, então se eu andar rápido, às vezes não dá para andar tão rápido, né? Te pega no meio do caminho. Então eu acho que se você já começa a perceber isso, né? É importante não negar essa realidade, trazer essa realidade e falar, bom, tá, que é o que eu chamo de olhar e falar, que competências eu tenho? Porque a gente nunca pensa Uhum. nisso. Que competências eu tenho? Para poder fazer essa reinvenção, né? E aí Tá. tem uma coisa que as pessoas não fazem, né? Que elas precisam aprender a fazer, né? Planejamento. Então, assim, eu sempre falo, quem quer mudar de carreira mesmo, fazer transição, porque às vezes são pequenas alterações, mas quem quer fazer transição, não pensa que eu vou desligar uma chave e vou ligar no dia seguinte. Não é verdade. Uhum. Né? Se você levou 30 anos, né, fazendo uma carreira, você não vai fazer em um dia, você não vai mudar a chave, nem em um mês. Né? Isso requer planejamento até para dar os passos, né? De uma forma diferente. Eu tenho uma cliente, já não é mais minha cliente, porque já está lá, o planejamento dela está feito e ela está construindo isso. Ela decidiu que ela quer ser uma outra coisa na vida dela, que requer uma outra formação, né? Uma faculdade, né? Que vai demorar uns 4 anos, né? Mas ela acha que é isso e ela se achou nisso e foi muito difícil ela encontrar esse caminho. Ela tem que fazer a faculdade. Ela continua com o emprego dela, na profissão dela, que ela tem aí uns 30 e poucos anos, fazendo o que ela sempre fez. Ela é uma pessoa responsável, ela dá conta disso, mas ela está lá cursando, e aí já se passaram 2 anos, né, mais ou menos. E daqui a 2, né? E ela já conversou com o mercado, isso tudo quando a gente estava fazendo trabalho, ela conversou com o mercado, né? Ela viu como é que fazia para se inserir, ela sabe que ela vai ter que voltar um passo atrás, né? Porque ela já é uma profissional e ela vai ser uma iniciante na carreira, então a gente também tem que entender que isso vai acontecer.
Sim. Eu já tenho 10 anos de profissão, sim, nessa, né? E na outra, que você não teve. Então, é um ganho, né? A gente tem mais maturidade, a gente sabe muito mais coisas, mas a gente vai precisar começar de novo. Isso é um fato. Então, eu acho que tem uma coisa que, uma questão chave aí, que é se planejar para fazer isso. Perfeito. O nome do jogo é planejamento, adaptação, flexibilidade, influência. Exatamente. Muito, muito bom, Cláudio, muito bom. A gente só tem 5 minutos. Você pode. Noite inteira. O papo está muito bom. Se você quiser deixar os seus contatos, viu, Cláudia? Para quem quiser te procurar sobre carreira, pode ficar à vontade. Se você quiser falar o teu WhatsApp, pode falar também. Eu acho que é mais fácil me procurar para o WhatsApp. Eu acho que hoje em dia, né, todo mundo, né, faz isso. Então, é 11 99908 4007, né? É, e aí, assim, quem tem dúvida, eu gostaria de ter respondido a todas as perguntas. Eu vi um monte de coisa passando aqui, Foi. mas é A gente tentou difícil. fazer. A gente tentou repassar tudo para você. Se ficou alguma coisa sem responder, a gente vai ficar um importante que a live vai ficar gravada, né? 24 horas, as pessoas podem assistir. A gente vai tentar salvar ela no YouTube, mas se a gente não conseguir, infelizmente, esse tesouro de conversa vai ficar apenas por 24 horas. É uma Né? pena, né? É uma É uma pena. pena. É uma pena. Então, em nome da instrutoria Treinamentos, eu quero agradecer esse bate-papo tão bacana contigo. E vou reforçar o WhatsApp da Cláudia: 99908 4007. Se você pensa em planejamento de carreira, fale com a Cláudia. Obrigado. Obrigada a você, Ismael, pela oportunidade, né? Lamento, né, o contratempo inicial, mas assim, muito obrigada pelo convite, foi ótimo, eu adoro realmente falar sobre esse assunto. Essas coisas assim, um professor meu que fala isso, que ele foi no. O Bill Gates foi lançar o Windows, não sei qual Windows foi, Windows 6, 7. Deu pane na hora da apresentação do Bill Gates, você entende? Bill Gates. Então, se aconteceu com o Bill Gates, o nosso erro nem é considerável. Não foi erro nenhum. Tá certo. Mas a gente aprendeu hoje, eu aprendi um monte. Legal. É a tecnologia a nosso serviço. Tá certo, tá bom. Então, Muito obrigada, viu? obrigado a todos, então, por estarem aqui. Deve cair já já a live.